Oi! Então, dessa vez eu vim ler um artigo nomeado Lenin e o Leninismo, os guias do proletariado mundial. Esse artigo foi escrito pelo Nestor Makhno, aqui para o L'Anderroch, era um jornal francês, escrito no caso no dia 31 de agosto de 1925, traduzido pelo Manuel Baptista, aqui para o site dos arquivos do Nestor Makhno. Então, sem mais delongas, começar a leitura desse artigo. Em todos os países, e em particular nos estados que formam a União das Repúblicas Soviéticas, houve-se um clamor insistente e delirante. Lenin é o guia dos trabalhadores de todos os países. Construiu uma teoria para os servir, mostrou-lhes o verdadeiro caminho da libertação vingadora, etc. Porém, no mesmo país onde os carrascos brancos e vermelhos, no interesse dos seus partidos, decapitaram a incomparavelmente grande Revolução Russa, aquela libertadora dos trabalhadores, e desviam atualmente as massas laboriosas do seu objetivo verdadeiro, aí mesmo perdeu-se a confiança em si própria, na força criadora da ação espontânea, para a organização da nova sociedade. E este acontecimento ocorreu no país onde rebentou esta grande revolução, e onde ela terminou tão prematuramente, bem antes de ter alcançado seu desenvolvimento completo, apesar do entusiasmo de que as massas trabalhadoras, excluindo Lenin e consortes, estavam animadas. Há tais brincadeiras para os partidos bolcheviques dos outros países assumem-se como afirmações de grande importância, que não são nenhumas brincadeiras, afinal, mas antes o sinal de uma responsabilidade criminosa. Respondem, em eco, os partidários de Lenin nos países exteriores. A consequência disto é que mesmo os não partidários de Lenin aceitam tais alegações como verdadeiras. Os homens escravos, cuja inteligência, a força e a vontade estão prisioneiros dos ferros do capital abjecto e maníaco. Muitos então, burlados e burlando os outros, esganam-se a gritar: Lenin é o guia do proletariado de todos os países. Deu-nos a teoria da libertação. Mostrou-nos a via de verdadeira emancipação. É inconcebível que o burguês Lenin seja o guia do proletariado mundial. Esta pretensão parece-nos infundada e injustificável aos nossos olhos camponeses revolucionários, que partilhamos todas as etapas da Revolução Russa e que nos confrontamos com o leninismo. Colocar Lenin num pedestal nessa qualidade é uma farsa, que apenas prova a fraqueza de espírito daqueles que se esforçam a atribuir a este homem a direção do proletariado. Embora, na realidade, ele nem se encontrava no país durante a grande Revolução Russa. O assassínio desta apenas ocorreu graças à enorme ingenuidade infantil do povo, e ainda mais por causa das baionetas dos mercenários que, na sua cegueira, se vendiam ao partido leninista. Em nossa opinião, o colocar-se num pedestal Lenin como o guia de todos os trabalhadores do mundo não é nem mais nem menos do que uma malvada e criminal farsa cometida contra uma humanidade enganada e oprimida, ainda bastante iludida para dar a esta atitude grotesca um valor definido e específico. O Partido Social Democrata Bolchevista, que se designa também erroneamente comunista, e cujo apoio espiritual foi o burguês Lenin, Ulyanov Lenin, o qual até a norte saltrou toda a Revolução Russa da sua ignorância científica e do vazio do marxismo-leninismo, este partido age da mesma forma que a burguesia em relação aos trabalhadores, ou seja, vê neles única e simplesmente escravos fiéis. De Marx a Lenin, e após seu desaparecimento, este partido pretendeu sempre ser educador de toda a humanidade laboriosa, à custa daqueles que trabalham. Ele nem sequer se apercebe que é um educador que se intromete, jesuítico, que se esforça por conduzir a massa oprimida sob a pretensa bandeira da emancipação, embora irresponsavelmente desvie por uma aparente vitória sobre a escravatura econômica, política e psíquica. Na realidade, apenas pretende reformar a escravatura da humanidade, soube demonstrar suficientemente pelos seus actos durante a grande Revolução Russa que sabia ser um excelente carrasco, não apenas daqueles que, num período de luta entre os homens, representam um elemento perverso e corrompido, mas igualmente daqueles cuja impulsão é saudável, pura, bela, que sulcam com nobreza um caminho livre, que trabalham pelo desenvolvimento de todas as forças criativas para o bem do conjunto social. Mostrou-se um mau educador e, sobretudo, um educador pernicioso. Os fenômenos que se puderam observar em particular no Partido Leninista Russo também se observam igualmente nos outros países. Um simples facto, como exemplo, vimos os comunistas marcharem em grupos pelas ruas, de bengala na mão e porrete de caucho dissimulado. Desta constatação insignificante, podemos concluir que o movimento bolchevista, durante a Revolução Russa,
tinha um caráter mais destruidor que revolucionário. Noutros países reveste-se do mesmo caráter. O bolchevismo contém em si próprio ideias insanas para as quais os trabalhadores de todo o mundo não deveriam, em caso nenhum, assumir a responsabilidade. Isso também é, por vezes, reconhecido no interior das fileiras do Partido Leninista, embora sempre de maneira confusa. Há ainda milhões de trabalhadores que, por instigação do partido, se consideram livres de resolução de seus interesses mútuos durante a Revolução. Este pensamento criminoso do partido que envenena trabalhadores que na sua vida apenas sentiram um pensar como escravos assalariados, dependentes, este pensamento criminoso segundo o qual os escravos têm de decidir sobre o destino de outros, tranquiliza seu coração. Ah, o tempo consertará tudo. É sobre tais palavras de esperança e de expectativa que assentam os mais evidentes atentados cometidos contra a classe trabalhadora. À custa de seu sangue e de sua vida, escondeu-se dos trabalhadores, foi disfarçado o crime cometido contra a Revolução e as multidões revolucionárias, que se esforçavam com todo o ardor em levar a Revolução a bom porto, em destruir de uma vez por todas a escravidão e libertar-se das cadeias da exploração. É compreensível que o Partido Social Democrata dos comunistas bolchevistas perseguiram seus fins na vida pública e privada, atribuam uma grande importância que Lenin seja levado à estatura de chefe mundial de todos os trabalhadores, de tal maneira que o seu nome constitua um elo entre o proletariado de todos os países e seu partido. A dedicação de Lenin aos interesses do seu partido, seu ardor pessoal, são realmente consideráveis. Um partido portador de seu nome vê como seu dever glorificá-lo e prestar-lhe homenagem, porque tem necessidade dele como símbolo. Mas o que é que o bolchevismo leninista tem de comum com as esperanças ardentes da humanidade explorada e exausta? O bolchevismo que desemboca na prática no direito da dominação do homem sobre o homem, que será reconhecido por qualquer um que reflita, como detestável e criminoso? O burguês Lenin, com o seu pan-bolchevismo, ele e todo o seu partido, ao querer submeter a sua vontade pela força massa dos trabalhadores, está tão afastado dos elevados fins de uma libertação verdadeira como as instituições da Igreja e do Estado, tais como nós as vemos. Atualmente, esta confusão de ideias parece misteriosa, mas basta reler de olhos bem abertos os últimos escritos de Lenin, que são, segundo a própria opinião dos bolcheviques, o seu testamento. Em relatório apresentado ao Comitê de Moscou do Partido Comunista Russo, datado de 10 de janeiro deste ano, Izvestia de 14 de janeiro de 1925, Kamenev comunica as instruções rigorosas sobre o que se deveria dizer acerca de Lenin quando alguém perguntasse, lembrando esse testamento do defunto. A ascensão de Lenin aos cumes celestiais dos quais desce até nós como guia mundial do proletariado obriga que digamos duas palavras a este respeito. Assim, no testamento citado por Kamenev, Lenin diz: devemos edificar um Estado onde os operariados conservarão a predominância toda sobre toda a classe dos camponeses. O que queria dizer? O guia mundial do proletariado, que os trabalhadores que adiram ao partido leninista não deveriam jamais sonhar construir uma sociedade nova em colaboração com a classe camponesa? Ou antes que ele queria que esta se submetesse ao domínio da sua inconcebível ditadura operária bolchevista? A edificação de um tal Estado, no qual o operário tem o direito de colocar sob tutela toda a classe camponesa, estava ligado muito habilmente para Lenin à eletrificação rural. Se a classe operária quiser dar seguimento a esta ideia, os maiores progressos são possíveis e a grande indústria será criada. Deste modo, continua o pretenso guia mundial de todos os operários, será garantida a transformação rápida de cavalos esfomeados em poderosos cavalos mecânicos. Desenvolveremos certamente uma grande indústria mecânica eletrificada, e acrescenta, temos assim a certeza de conservar o poder. Não é aqui o local próprio para discutir a questão da transformação dos pequenos cavalos em grandes carruagens mecânicas. Nós acreditamos firmemente na força criadora dos trabalhadores e estamos convencidos que se eles expropriarem realmente a burguesia de todos os meios de produção, do solo e da propriedade fundiária, saberão bem reorganizar a sua vida e todas as suas relações econômicas individuais. O tutela ditatorial dos operários sobre os camponeses, como defendem Lenin, Kamenev, Zinoviev, Trotsky, Dzerzhinsky, Kalinin e entre tantos outros, mostrou-se na sua aplicação impotente. Estes apenas conseguiram produzir partidos, compromissos, desvios e recuos do bolchevismo ao fascismo. O terrorismo político dos bolchevistas em relação às ideias revolucionárias e aos seus defensores não diferem nada do terrorismo fascista. Quando Lenin convida as massas a edificar um Estado onde os operários têm a supremacia sobre a classe camponesa, está a inviabilizar a ideia de uma livre comunidade de trabalho entre os operários e os camponeses. Ele coloca a Revolução Russa numa posição tal que os trabalhadores esmagados caminham para sua morte.
eles teriam sido literalmente abafados e não teria liberdade condicional de que gozam, hoje, dentro da União das Repúblicas Soviéticas, se os camponeses tivessem oposto sua própria autoridade à classe operária. Felizmente, os camponeses da Rússia e da Ucrânia não têm a mínima fé em Karl Marx. Eles sabem perfeitamente que toda violência, seja qual for o nome que tenha, é criminosa e baixa. O camponês russo nunca se sentiu atraído pela violência. Sempre a repudiou. Sacrificou a sua liberdade, se não mesmo a sua vida, para proteger o governo dos operários contra os ataques da burguesia, pois pensava que o operariado, no seu íntimo, é estranho a todo despotismo e que o ajudaria a combater a servidão do campesinato. Em vez disso, operários camponeses sofreram, uns e outros, uma nova opressão. A questão que se nos coloca agora é a seguinte: falar da educação de um Estado onde uma camada popular exerce domínio sobre outra, isso aqui é a atitude de um guia mundial do proletariado? Ou antes a linguagem de um chefe de um grupo de homens cujo objetivo, debaixo da pretensa bandeira de libertação real do capitalismo, é levar a cabo uma reforma do sistema capitalista, graças ao esforço dos laboriosos e à sua custa? Afirmamos que um homem chamado Lenin falou nesse último sentido, que falou na qualidade de representante do Partido Bolchevista, o qual, embora pretenda pertencer à família dos laboriosos do mundo, não concebe as relações familiares com as massas, senão na condição de as considerar como um meio de alcançar sem dificuldades o fim para o qual tende, enquanto partido. Os laboriosos do mundo ainda não disseram felizmente a sua última palavra. Se aceitassem ao libertarem-se de uma autoridade, colocarem-se debaixo do jugo de uma nova opressão despótica, mais sofisticada, tão cruel senão mágica que eles queriam derrubar, os laboriosos do mundo sabem suficientemente que a sua tarefa sagrada é de aniquilar esta nova violência, como todas as outras. Viver em fraternidade, libertados de toda dependência e de toda sujeição servil. Esse é o ideal inteiro do anarquismo, que corporiza a sã natureza do homem. O burguês Lenin e seu partido bolchevista combateram sempre este ideal elevado, pelas baionetas, pelo assassínio, por perseguições às quais expuseram os portadores deste ideal. Os leninistas esforçaram por conspurcá-lo, por difamá-lo aos olhos das massas. Em vez dele, tentaram fazer triunfar graças à força das armas, primeiro no seio dos trabalhadores e depois usando-os, em toda a humanidade, um ideal de assassínio contínuo, de violência brutal, de aventuras políticas. Depois disso tudo, designar Lenin o guia mundial do proletariado não será por brincadeira? Sim, uma sinistra brincadeira, criminosa, de qual é alvo a humanidade exausta, enganada, esmagada. Então é isso. Esse foi o artigo do Nestor Makhno, um artigo bem grandinho e bem forte, para dizer a verdade. Espero que todos tenham gostado da leitura do artigo. Como eu sempre digo aqui no canal, até mais.